caridade, especificamente sobre a passagem do bom samaritano. Para que nós falemos então da passagem do bom samaritano, nós vamos repensar alguns aspectos acerca da caridade. O que é a caridade, o que nós entendemos por caridade. Nós temos 2 capítulos no Evangelho, segundo o Espiritismo, reservados para esse assunto. O capítulo 13, que fala da caridade oculta, e o capítulo 15, que fala da caridade como base de salvação. E nesses 2 capítulos, eles vão versar sobre as passagens de Jesus. E é importante que nós entendamos que os apóstolos também falavam da caridade. O apóstolo Paulo foi o que mais nos deu informações acerca do que vinha a ser, ou vem a ser, a caridade, quando na sua carta aos Coríntios, ele nos diz que de nada lhe adiantaria falar a língua dos homens ou a língua dos anjos se ele não tivesse caridade. Ele seria como um metal que retumbava ou como um sino que apenas tinia. E de nada adiantaria a ele dar todos os seus bens, dar a fortuna, se não tivesse caridade, pois nada disso adiantaria. Então nós vamos verificar que nessa colocação de Paulo, nós temos uma diferença clara de caridade com esmola. Nós entendemos muito bem que a caridade é revestida de um sentimento e a esmola é apenas uma atitude, que muitas vezes não é precedida de um sentimento. Porque esmola, até mesmo um materialista dá. Esmola, até mesmo um delinquente também dá. Porque até mesmo essas pessoas sentem pena dos que sofrem. Mas a caridade, ela vai além apenas da esmola. A caridade, ela vai um ponto além disso, que vai fazer com que nós revistamos os nossos atos com sentimentos puros de atendimento às pessoas. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos Espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Veja que ele foi profundo na pergunta. Tal qual entendia Jesus. E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com os vossos inimigos e o perdão das ofensas. Então veja que ele vai responder aquilo que Jesus disse lá atrás, quando lhe perguntaram sobre a lei, a maior lei do amor a Deus e ao amor ao próximo, que foi a resposta. Então nós vamos perceber que o verdadeiro sentido da palavra caridade está realmente no nosso sentimento, na nossa capacidade de sermos benevolentes, na nossa capacidade de sermos indulgentes e na condição que temos de perdoar as ofensas. Já que ainda precisamos perdoar as ofensas, porque infelizmente ainda nos ofendemos. Melhor seria se nem nos ofendêssemos, para que não precisasse ser dado perdão. Porque somente há o perdão porque alguém se ofendeu, e se alguém se ofendeu é porque ainda está no nível das ofensas. Porque se ele estivesse acima das ofensas, nem ofendido ele seria. Como aconteceu certa vez com Mohandas Gandhi. Ele foi preso pela 3ª vez em uma prisão injusta. Por 8 anos ficou preso nas prisões inglesas, lá na Índia. E aí, depois que ele foi solto, os repórteres lhe perguntaram se ele perdoava a Inglaterra por tê-lo prendido injustamente. E aí ele disse que não perdoava. E os repórteres aproveitaram dessa resposta, já que Gandhi pregava a não violência, e disseram: mas como você não perdoa? Ele falou: eu não perdoo porque ela não me ofendeu. E se não me ofendeu, não há perdão. Então veja a diferença, que muitas vezes o perdão ainda é sinal da nossa involução. Ou seja, do nosso estado que ainda nos ofendemos para depois perdoarmos. Melhor seria se nem ofendêssemos. Mas ainda estamos nessa esfera provacional e temos esses sentimentos. E aí então é onde nós temos que trabalhar com a ideia da caridade. A caridade que na forma de esmola Jesus também fez a diferenciação.
Se nós lembrarmos da passagem do óbolo da viúva, daquela esmola, entre aspas, dada por aquela viúva pobre, e a cena é interessante porque Jesus está com seus discípulos observando as atitudes das pessoas que iam até a arca do tesouro, do gasofilácio, para depositar as suas ofertas. E ele percebeu que os ricos davam muito, mas ele percebeu também que uma senhora, uma viúva, chegou lá e deu apenas 2 moedas. E aí Jesus se vira para os seus discípulos e fala: aquela senhora deu mais do que os outros, ela deu o que lhe faltava, os demais não deram nada que lhe privasse, e ela deu tudo que tinha. Quer dizer, os outros deram esmola, ela fez caridade. Mesmo no ato material, também encontraremos caridade, porque está revestida de um sentimento, ou está revestido, aliás, esse ato de um sentimento. E isso é o verdadeiro sentido dessa ideia, dessa palavra de caridade. Lá no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a orientação que Jesus nos dá, especificamente no capítulo 6, sobre a questão da esmola. Quando ele nos adverte para que, quando fizéssemos o uso da esmola, não fizéssemos como faziam os fariseus e os doutores, que gostavam de dar esmolas nas praças, para serem vistos pelos homens. Veja, ele pediu então que nós dessemos esmola numa forma oculta, e usou um simbolismo muito belo: que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. É um simbolismo muito belo, se não me engano, já falamos sobre isso aqui nesta casa, que a ideia da mão esquerda não saber o que faz a direita é muito além do que as pessoas não saberem o que eu estou fazendo. Porque quando Jesus compara as mãos, são mãos de um mesmo corpo. É a minha mão esquerda e a minha mão direita, ou seja, nem eu tenho que saber o bem que eu fiz. Eu tenho que aprender a esconder de mim a própria natureza boa que eu tenho. O que quer dizer isso? Se nós perguntarmos a qualquer um de vocês, quantas vezes vocês respiraram hoje? Alguém pode me dizer? Tá bom, está certo, o dia foi longo. Quantas vezes vocês respiraram nos últimos 5 minutos? Tá, no último minuto, da hora que eu comecei a falar até agora. Veja, se eu perguntar a vocês quantos passos vocês deram no dia de hoje? Vocês não sabem? Quantas vezes o coração de vocês bateu hoje? Também não sabem? Nós não sabemos, porque isso é natural. Nós fazemos isso por necessidade, nós fazemos isso naturalmente, e nada que nós fazemos naturalmente nós paramos para observar, paramos para contar. Mas se nós perguntarmos a vocês quantas boas ações vocês fizeram hoje, responderão 1, 2, nenhuma, 3. Por quê? Porque as boas ações nós contamos, porque não é natural eu fazer boa ação, por isso eu conto. E veja, a minha mão esquerda não está escondendo da minha direita, porque eu ainda conto. Quando o meu ato de fazer o bem for tão natural, veja, não maquinal, natural, quanto o ato de respirar, eu estarei escondendo da minha mão direita o que faz a minha mão esquerda. É muito além do que simplesmente eu fazer e ninguém ver. Eu mesmo não poderia ver, porque é natural. Da mesma forma que respiro, da mesma forma que meu coração pulsa, da mesma forma que ando, é o ato de fazer o bem. Então veja uma diferença clara que Jesus nos exortou, para que prestássemos atenção na forma que nós estamos fazendo as coisas. Não é simplesmente escondermos-nos dos outros. Porque disse também Jesus, continuando essa citação, essa passagem, que nós fizéssemos as coisas em segredo, porque o Pai que vê em segredo nos recompensaria publicamente. Por quê? Porque o Pai nos conhece no íntimo do nosso ser, nos nossos sentimentos e não nos nossos atos. Porque nem sempre os nossos atos estão atrelados aos nossos sentimentos. Leon Denis nos fala que quando os nossos atos são bons e os pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem.
porque eu estou apenas fazendo um ato bom, mas não estou com um sentimento bom. E o que eu sou? Um ato ou um sentimento? Então vejamos, há diferença da esmola da caridade. Eu digo que em Patrocínio nós temos lá o TG, né, o tiro de guerra, e todos os domingos os atiradores do TG saem pelas ruas de Patrocínio para fazer a campanha de alimentos. Eles saem pedindo de casa em casa os alimentos. Chegam no quartel, separam os alimentos e distribuem para famílias necessitadas. Lá no Centro Espírita nós temos também a campanha do quilo, que aos domingos, aliás aos sábados, saem um grupo de pessoas pedindo alimentos para distribuir aos necessitados. Mas eu comparo o seguinte, os dois atos são bons, mas o que se ensina no tiro de guerra? A atirar. Formam-se atiradores. E o que se ensina na casa espírita? O bem. E ambos só fazem a campanha do quilo. Veja. Quem atira, sente pena e cuida. Quem propaga o bem, apenas sente pena e cuida. Ou seja, precisamos fazer algo mais do que isso. Isso é caridade. Isso é ter benevolência. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, aliás de Marcos, nos fala o seguinte: dai antes esmola daquilo que tiverdes. Emmanuel, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 60, comenta essa frase: dai antes esmola daquilo que tiverdes. Veja, dar o que tem é diferente de dar o que detém. Dai antes esmola daquilo que tiverdes. E o que nós temos para dar? Roupa, dinheiro, alimento? Isso nós não temos, nós detemos. Isso não são nossos, porque ficam. E o que nós temos então? Nosso tempo, nossa palavra, nosso sentimento, nossa presença. Que tipo de sentimentos nós estamos espalhando pelo mundo? Que tipo de pensamento nós estamos exalando pelo mundo? Veja, ou será que nós só estamos indo fazer a campanha do quilo, porque senão o que vão falar de mim se eu não for? Veja, será que quando eu estou assim na rua conversando com alguém, eu dou uma esmola para ver se aquela pessoa vai embora rápido e não me incomoda mais? Quantas vezes fazendo, toma, por favor, vai embora, pelo amor de Deus, dá sossego. Veja que diferença. Porque nós preferimos dar o que nós detemos do que o que nós temos. É mais fácil dar o que não é nosso, que são as detenções. Nós temos o direito de uso, mas o direito de propriedade não é nosso. Nós somos apenas usufrutuários desses bens. E olha, fiéis depositários, porque temos que prestar conta disso. Aquele que nos permitiu ter esses bens. Mas o que nós temos, muitas vezes não damos. Não somos capazes, nós somos capazes de olhar para uma pessoa e ajudar a carregar as sacolas pesadas até um ônibus, para que ela siga para sua casa. Mas não somos capazes de colocar no carro e levar até a casa dele. Se vos pedirdes a túnica, dai também a capa, disse Jesus. Se vos constrangerdes a andar uma légua, caminha duas. Dá mais a quem te pede. Veja como é que ele mudou esse sentimento. Mas ótimo, ainda bem que estamos pelo menos fazendo a caridade material. Ainda bem, porque senão, poderiam dizer, senão você está falando que não se deve fazer. Não, pelo contrário, deve-se. Porque é o primeiro sentimento que nós temos. Mas temos que aprender a revestir essas nossas ações de um outro sentimento. Que não só o sentimento da obrigação cumprida. Que não só o sentimento, bom, essa semana eu já fiz a minha caridadezinha, agora posso ir para casa, pronto, Feliz Natal, próspero Ano Novo e acabou. Veja, não é esse sentimento de falar assim, como eu sou bom. Não, o sentimento é diferente. É o sentimento natural, ou seja, de não sentir o alívio por ter feito bem, simplesmente ter feito bem, pelo prazer de fazer bem, da naturalidade. Isso é caridade. Isso é revestir o ato com sentimento. E não é fácil fazer isso. Bom, pelo menos do Rio Araguari para lá, né?
Porque tu veio a Araguari para cá, a situação muda, lógico. Né? Aqui nessa comunidade uberlandense, isso que eu estou falando é só para vocês ouvirem, porque vocês já sentem tudo isso e fazem por isso, né? Eu não estou dizendo, isso é só constatação para vocês ficarem sabendo o que acontece após a margem do Araguari, a margem do Rio Paranaíba, né? Para vocês verem como é que é a situação dos outros lados. Mas isso nos foi exortado por Jesus há muito tempo, nos pedindo esse aspecto. E se vocês tiverem o cuidado de ler a questão 888 do Livro dos Espíritos, vocês entenderão o que é o fator esmola. Eu não vou dizer o que é, porque vocês vão chegar em casa e vão ler, obviamente. Né? A gente deixa alguns exercícios de casa. Vocês leiam lá e vão ver a mensagem de Vicente de Paula falando sobre a esmola e a indulgência, a esmola e a benevolência. Ou seja, é necessário nós entendermos isso primeiro. Deixar bem claro o que é caridade, o que é apenas esmola. O que é caridade, digamos assim, moral, espiritual, e o que é caridade material. Não nos limitemos somente na caridade material. Vamos dar um passo além. Também não deixemos, por isso, de fazer a material. É necessário. Mas diz Emmanuel nesse mesmo livro Fonte Viva, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não dispõe a perdoar as ofensas, que não se dispõe a servir diretamente e que não acende luz para a ignorância. Isso está no capítulo 60 do livro Fonte Viva. Veja, é sempre reduzida a caridade que só alimenta o estômago. O Evangelho de João nos traz, né, a mesma ideia que Emmanuel nos trouxe quando Jesus nos fala para não darmos somente aquilo que alimenta o corpo, mas que vivifica a alma. E o que vivifica a alma se não a presença amiga? Se não essa nossa indulgência, diferentemente da esmola. Ele diz assim: trabalhai pela comida que não perece, mas que permanece para a vida toda. Veja como é que ele colocou, comparando a mesma ideia de encher o estômago. Então essa é a comida que não perece, é aquela que permanece para a vida toda, é a caridade. E vários outros aspectos nós poderíamos olhar. O próprio capítulo 15 do Evangelho, que fala fora da caridade não há salvação, lá no final da mensagem, fora da caridade não há salvação, do Espírito Paulo, no final do primeiro parágrafo, diz assim: para fazer o bem é sempre necessário a ação e a vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Veja que coisa interessante. Nós podemos chamar de virtude, entre aspas, negativa. Quer dizer, não fazer o mal. É uma virtude negativa, porque não há uma ação. Agora, fazer o bem é uma virtude positiva. E para se fazer essa virtude positiva, entre aspas, a ideia de virtude negativa, para não parecer que são paradoxais, mas é uma forma de entender. Porque muitos se limitam a ficar tranquilos dizendo: oh, eu não faço mal para ninguém, mas faz o bem para alguém? Veja. Por que eu digo isso? Analisando a definição que os Espíritos dão para o mal. O que é o mal? A ausência de bem. Veja. Então nós não somos responsáveis somente pelos males que nós geramos, mas pelos males oriundos dos bens não feitos. Então veja o que Paulo colocou: para fazer o bem é necessário sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Fica quieto. Fica quieto, você não faz mal para ninguém, mas vai passar de livro na vida. Porque nós não estamos aqui para não fazer o mal. É um pouco além, é fazer o bem. Não estamos aqui de férias, como ela colocou, né? Embora alguns estejam. Sabendo que não estão, mas sempre sentem-se que estão pelo menos num sábado à tarde, né? Para não fazer muita coisa. Mas esse é o aspecto nosso. E por que eu falo do sentimento? Porque ao analisar a parábola do samaritano, nós vamos trabalhar com sentimentos, que são revestidos de atitudes, mas que o que mais ali fica claro para nós é o sentimento.
Em que condições Jesus foi nos falar essa parábola? Ele havia, segundo o Evangelho de Lucas, ele havia mandado os seus 70 discípulos pela Galileia para pregar. E quando eles voltaram alegres, falando das maravilhas que eles conseguiram em nome dessa doutrina do cristianismo, em nome das ideias de Jesus, e todos alegres, e ali reunidos, e entre eles estavam alguns doutores da lei. E aí um dos doutores da lei se aproximou de Jesus e, se revestindo de uma característica de bondade, perguntou para Jesus qual era, né, como ele deveria fazer para ter, né, a vida eterna, o direito eterno. E aí Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como tu vês? Veja, não é só o que está escrito, como que você entende o que está escrito? Porque muitas vezes está escrito uma série de coisas, mas nós não entendemos, ou vemos de outra forma. Como Jesus disse: vê bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Veja como é que ele falou. Então observemos. E aí então ele recitou, esse doutor da lei recitou, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele: respondeste bem, vai e faz isso. E aí esse senhor, tentando se justificar um pouco mais, pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus, com a sua característica de um mestre no ensino, mas sempre numa forma subjetiva, para que as pessoas pudessem entender, vai trabalhar com essa resposta através de uma parábola. E aí ele diz a parábola o seguinte: eis que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e foi tomado por salteadores, que o espancaram, roubaram, despojando-o de todos os seus bens, e se retiraram, deixando-o meio morto. Nesse versículo já dá para nós ficarmos aqui pelas próximas 2 horas, conversando sobre ele. Veja, quais os simbolismos nós temos nesse primeiro versículo? Eis que um homem, artigo indefinido, não interessa quem, qualquer um. Veja, eis que um homem, qualquer um de nós poderíamos estar nessa situação, qualquer um deles, o próprio doutor, poderia estar nessa situação. Quando nós lemos evangelhos, é interessante observarmos artigos, pronomes, verbos, para nós entendermos o sentido dali dentro. E qual é o verbo que vem logo em seguida? Eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que é Jerusalém? Jerusalém até hoje, mas naquela época mais ainda, era a capital do Espírito. Lá estava o templo, para lá corriam as pessoas para fazer as suas preces. Hoje Jerusalém é o lugar de confluência das 4 religiões. Tem lá o Muro das Lamentações, tem lá as mesquitas, tem lá as catedrais. Estão as 3 maiores, aliás, religiões ali. Naquela época era a cidade de Salomão, era a cidade onde, digamos, pululavam os sentimentos espirituais. E Jericó? Jericó, naquela época, era a cidade de maior comércio da Palestina. Era a cidade que simbolizava todos os bens materiais possíveis. Lá em Jericó estavam os cobradores de impostos, na sua maioria. Lá estavam os mercadores. Foi lá que Jesus encontrou o cego Bartimeu. Foi lá que Jesus encontrou Zaqueu. Por 2 vezes Jesus esteve em Jericó. E olha que interessante. Uma cidade de Jerusalém simbolizando os valores espirituais. A cidade de Jericó representando e simbolizando os valores materiais. Jerusalém está mais ou menos a 400 metros acima do nível do mar. Jericó está mais ou menos a 100 metros. Então nós temos uma queda física de Jerusalém para Jericó, uma descida. E nós temos uma queda simbólica dos valores espirituais para os valores materiais.
Eis que um homem caía da sua natureza espiritual para a natureza material. Eis que um homem estava descendo vibratoriamente, moralmente, daqueles pilares mais elevados da espiritualidade, do sentimento espiritual, para a vida mundana, a vida dos valores materiais. E quando nós estamos caindo, quando nós estamos descendo, nós somos assaltados. Quando nós deixamos de ter os melhores sentimentos, pela lei de sintonia, quais são as companhias que nós temos? Companhias que ficam nos espreitando, porque veja, não eram ladrões, eram salteadores. Há uma diferença. O ladrão, ele agride, ele é visto, o salteador é sorrateiro. E quais são as nossas companhias quando nós estamos caindo vibratoriamente? Os espíritos, as pessoas que sorrateiramente se aproximam de nós e vão nos despojando daquilo que nós temos e não daquilo que nós detemos. Vão nos despojando dos nossos sentimentos. E chega um ponto em que nós ficamos feridos na própria alma. Ficamos despojados desse sentimento. E eles, da mesma forma que sorrateiramente chegaram, vão embora. E nos deixam meio mortos. Ficamos não acabados, mas numa condição de penúria. Numa condição de dificuldade para a elevação moral novamente. Cobertos muitas vezes de vergonha. Cobertos muitas vezes da falta de força para tentar subir. Mas por quê? Porque nós estávamos caindo dos valores espirituais para os valores materiais. Nós estávamos numa queda, digamos, por gravidade, ou seja, sem nada para nos amparar. Dentro daquele ditado bem mineiro que nós conhecemos, dize-me com quem tu andas, eu te direi quem és, nós invertemos. Dize-me quem és tu e eu te direi com quem tu andas. Ou seja, de acordo com o que nós somos, são as companhias que nós temos. E não de acordo com as pessoas que nós andamos, que nós somos. Porque essa é uma forma de transferir a responsabilidade dos nossos erros para as outras pessoas. Diz-me com quem tu andas, quer dizer, o erro é deles, não é meu. Mas eu gosto de trabalhar ao contrário. Diz-me quem és tu e eu te direi com quem tu andas. Então é a mesma forma. Se nós estamos nessa condição, seremos assaltados. Perderemos o que de valor nós tivermos, mas ficaremos ali meio mortos, necessitando da ajuda das pessoas. E aí como é que vem o outro versículo? E eis que, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Dá mais 2 horas. Vejamos. E eis que de igual modo, aliás, vamos deixar de igual modo por enquanto. E eis que ocasionalmente, o que é ocasionalmente? Por acaso, sem motivo, sem ter necessidade, indo por ir, quer dizer, andando ao sabor do vento. Ocasionalmente, não tinha nada que fazer, estava andando ali à toa. Pelo mesmo caminho. Que caminho? Da queda. E qual que era o caminho? Era de Jerusalém para Jericó. Porque Jesus nos disse, eis que subia de Jericó para Jerusalém. Porque nessas condições ninguém é assaltado, está se elevando. Mas da mesma forma um certo sacerdote, quer dizer, nem todos, um certo também. Ali não é veja, não é qualquer um agora, é um certo, uma certa categoria desses, porque temos tinham muitos doutores da lei que eram pessoas de bem, tinham muitos levitas que eram pessoas de bem, tinham muitos membros do sinédrio que eram pessoas de bem. Então era um certo sacerdote, mostrando que não são todos, mas um grupo, uma determinada categoria. E olha, estava sem motivo nenhum. Se estava sem motivo nenhum, o que estava acontecendo? Vibratoriamente também estava caindo. Mas esse não foi assaltado, porque esse talvez não tinha nada que chamasse a atenção. Por quê?
Uma pessoa que se diz pessoa de bem e tem atos maus, nenhum espírito, ninguém quer assenhorá-lo. Por quê? Porque já está fazendo mal por si mesmo. Para que eu vou incentivá-la, vou derrubar? Para que eu vou maltratar se ele já está se maltratando e maltratando os outros, porque fala uma coisa e faz outra? Veja o que Jesus falou: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais de conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Veja, Khalil Gibran, um poeta árabe, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, está no livro Areia e Espuma: somente as árvores que dão frutos são apedrejadas em busca de alimentos. Veja, uma pessoa de bem que se esforça pelo bem e para o bem, normalmente é vítima desse assédio espiritual. Mas uma pessoa que se faz de bem e na verdade não faz o bem, para que ele vai ser assediado? Ele é o próprio mal. Então veja que nessa queda desse certo sacerdote, o que aconteceu não foi um assalto. O que aconteceu é que ele viu o necessitado. Veja, o evangelista foi perfeito ao captar essa frase de Jesus. E vendo-o, porque se ele não tivesse visto, não teria como auxiliar. Mas ele viu. E vendo-o, passou de largo, deu a volta. Quantas vezes nós vemos pessoas necessitadas e damos a volta? E não ajudamos. Quantas vezes podemos estar no lugar desse certo sacerdote? Ah, mas se eu ajudar, mas depois vai querer ir na minha casa, depois não vai me dar sossego, depois vai ficar... Não, e aí começam as desculpas. Não, porque eu não posso ficar ajudando, senão ele vai depender de mim. E o dia que eu faltar? E o pior, e se ele faltar antes de você tentar ajudá-lo? Veja, porque nós temos desculpas. Então nós também vemos muitas pessoas e não auxiliamos. Mas o interessante é que no versículo seguinte, diz assim o evangelista: e de igual modo, também pelo caminho passava um levita, e vendo-o, passou de largo. Olha, repetiu de novo: de que igual modo? Ocasionalmente, quer dizer, sem ter o que fazer, e também descendo vibratoriamente, caindo vibratoriamente. E quem está caindo não vê a dor do outro, vê só a sua. Porque nós temos essa característica. Nós sempre achamos que a dor nossa é maior do que a do outro. Nós sempre superdimensionamos os nossos sofrimentos e minimizamos o sofrimento dos outros. Por mais que nós digamos: nossa, eu sei bem o que você está sentindo. Mentira, não sabe não. Só a pessoa que está passando é que sabe. Eu não. Porque por mais que eu diga: nossa, eu sei como dói isso. Primeiro que eu não sei, eu imagino. Porque não, eu senti, mas já passou, não tem noção mais. Porque a dor maior é a dor da hora. E a dor maior é a dor minha, não é do outro, porque eu estou sentindo. Então não dá para dimensionar a dor do outro. E aí nós vemos o sofrimento, como viu o levita. E quem era o levita? O levita era um entendedor da lei. Ele não era um pregador, como era o sacerdote. Mas ele era um entendedor. Ele é que fazia uso da letra, ele é que interpretava, ele é que ensinava para que os outros pregassem. Quantas vezes nós sabemos tudo? Como é que Kardec definiu o espírita imperfeito, lá no Livro dos Médiuns? É aquele que sabe todas as explicações doutrinárias, é aquele que conhece tudo, mas não faz nada. Está lá o levita. Muitas vezes nós agimos como levita. Sabemos que temos que auxiliar, mas não auxiliamos. Temos conhecimento claro disso, mas não fazemos. Não auxiliamos muitas vezes com um sorriso. Damos a esmola e mal sabemos o nome da pessoa que nós demos a esmola. Quantas vezes já perguntamos: qual é teu nome? Por que você está assim? Não, como é que nós podemos te ajudar mais? Não, para quê? Se eu fizer isso, vai ficar muito íntimo e depois não vai me dar sossego. Veja. O problema é da outra pessoa, se ela não quiser dar sossego, se ela não quiser crescer. Mas eu estou fazendo a minha parte. Nós vamos estar fazendo isso da nossa parte. Porque senão seremos esse levita, que conhecemos, mas na hora de fazer, fugimos. O outro versículo. Mas, olha, interessante. O mas é uma partícula interessantíssima na nossa forma gramatical. Todas as vezes que nós colocamos um mas, é dali para frente que o negócio vai.
Você conhece fulano? Não conheço, uma pessoa muito boa, uma pessoa caridosa, mas aí vem o que eu quero falar. Aí já começa, não, mas tem isso, tem aquilo, mas o porém. Ah, mas contudo, porém, quer dizer, essa partículazinha é importante. Veja como é que Jesus colocou. Mas um samaritano, primeiro, samaritano, quem que é samaritano? Para os judeus, os fariseus, samaritano era a última pessoa da terra. Na época do governo de Salomão, quando Salomão morreu, a Palestina foi dividida entre Jeroboão e Roboão. Jeroboão e Roboão. Esses eram 2 filhos. E os reinos do norte ficou para Jeroboão, e os de baixo, os reinos do sul, para Roboão. E os reinos do norte, que seria a Samária, ou Samaria, tanto faz, e a Galileia, ficaram sem sofrer as invasões dos povos ixos, dos semitas, que invadiram a Judéia. E depois invadiram a Galileia, e a Samária ficou quietinha. Ou seja, já ficaram com um pouquinho de inveja. Por que não invade lá, invade aqui? Os samaritanos tinham uma outra característica numa praxis religiosa. Os samaritanos adoravam a Deus no Monte de Gerizim, ou Monte Jacó. Os fariseus adoravam a Deus nos templos e nas sinagogas. E é interessante, porque naquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, o que ele falou a ela? Mulher, chegará o dia em que adorareis meu Pai não mais nas sinagogas e nem no monte, porque meu Pai é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Então já vai mostrar que não depende do lugar. Então o samaritano não era bem visto. O samaritano, publicano, era tudo uma gente de outra categoria. E foi esse. Um samaritano, que também não interessa o nome. Para fazer o bem não interessa quem está fazendo. Interessa a quem estamos fazendo. Mas quem está fazendo não é muito interessante para essa nossa análise. Um samaritano que ia de viagem. Olha, o samaritano não estava de igual modo. O samaritano não estava, ele tinha um motivo, não estava andando à toa, não. Quem faz o bem não sai andando à toa, tem motivo. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se ao pé dele e moveu-se de íntima compaixão. Olha aqui que está nesse versículo agora. Dá 4 horas agora. Vamos observar. Olha, um samaritano, uma pessoa de onde não poderia sair nada de bem, segundo os judeus, saiu. Quantas vezes fazemos julgamentos errados? Quantas vezes olhamos para a pessoa, para a cara dela, isso aí, e depois nos envergonhamos. Só que temos tanta vergonha que depois não corrigimos o que nós pensamos. Temos tanta vergonha que nem pensamento nós falamos, nossa, enganei. Quantas vezes eu olho para uma pessoa que teve um passado delituoso e agora se melhora? E aí a gente vem com aquele ditado também mineiro. Não, pau que nasce torto, morre torto. Isso é febre, daqui a pouco passa, você vai ver. Não, vocês já ouviram isso? Desculpa, é do lado lá do Rio. Veja, quantas vezes nós fazemos isso? Mas esse também que não era bem visto foi o que agiu bem. Mas olha os detalhes. Ele não estava de igual modo. Ele não estava andando à toa. Ele não estava caindo. Mas, eis que o chamado samaritano, que ia de viagem, tinha um motivo. Viu também. Mas olha, aproximou-se. Não está só vendo. Primeiro se aproximou, veja, e eis que o samaritano, que ia de viagem, aproximou-se dele e vendo-o. Olha, o outro viu primeiro para depois agir, esse agiu para depois ver. Aproximou já. Mas aproximou onde? Aproximou aos pés dele. Não conta lá que ele machucou, foi o pé, quando foi assaltado. O que é aproximar-se aos pés? O que nos mantém em pé? Onde nós nos apoiamos? O que nos faz caminhar? O pé simboliza a ação. O pé simboliza a base sobre a qual nós ficamos. Então o auxílio que nós damos às pessoas tem que ser na base. E não um auxílio que vem na cabeça, porque esse é só o material. Esse é o estômago cheio que daqui a pouco esvazia.
Mas quando se aproxima junto aos pés, ou seja, eu vou fazer com que você se ponha de pé para andar com as suas próprias pernas. Eu vou lhe dar condições de base para você caminhar. Eu não vou apenas auxiliar, não. Eu vou te dar isso. Mas para ele fazer isso, qual o sentimento que ele teve? Imovido de íntima compaixão. Não é só uma compaixãozinha, não. Não é só assim, uma pena, não. É íntima compaixão. É algo que está saindo lá do fundo. Veja, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe a ferida, deitando azeite e vinho. Olha, dá mais umas horinhas. Aproximando-se, atou-lhes a ferida. Ou seja, quando nós vamos auxiliar uma pessoa, nós não temos que perguntar muito, não. Auxilia primeiro. Age rápido. Se está com fome, não vai fazer discurso antes, não. Dá comida. Dá comida primeiro. Porque é isso que está doendo agora. Logo em seguida, veja o que esse samaritano fez. Ele atou a ferida, ele corrigiu o problema. O problema é frio, dá a roupa. Não, agora a pessoa está morrendo de frio. Não, vou ler o evangelho para você primeiro, vou fazer isso, e a hora que terminar, ele vai dar no mundo espiritual. Atende a necessidade de uma vez, rápido. Atende. Mas veja que o samaritano fez isso, mas não parou aí. Atou as feridas, quer dizer, não vai sair mais sangue. Não vai continuar o sangramento. Vou parar agora, vou estancar isso. Ou seja, vou matar aquilo que mais superficial está. A fome, o frio, a sede. Mas depois o que ele fez? Derramou azeite e vinho. Ele não derramou vinho e azeite, não. Foi azeite e depois vinho. O azeite, o que é, gente? O óleo. Quando nós passamos óleo, o que é? Não é um unguento? Não é um lenimento? O óleo não é para acalmar? Nós não passamos óleo para hidratar? Então nós temos que aprender agora a levar um sentimento de benevolência para essas pessoas, para acalmar aquilo que ela traz muitas vezes de ira com a própria vida. Aquela pessoa que passa pela prova da miséria, que segundo os Espíritos gera lamentação contra a providência. Então eu tenho que aprender a acalmar. Põe o azeite, quer dizer, não vou pôr azeite nas pessoas. O azeite simbolizando a palavra de conforto que vai chegar, o alento que nós vamos dar. Mas em seguida o que ele colocou? O vinho. O vinho é um estimulante. E agora eu vou estimular a pessoa para seguir seu caminho. Agora eu vou animá-la. Eu a confortei. Primeiro sanei o problema, confortei. Agora eu vou reanimá-la. Vamos levantar. Vamos trabalhar porque a vida assim pede. Vou te auxilio, vamos procurar um trabalho aqui, outro ali, vem me ajudar aqui, vamos fazer ali. Meu filho, não, a vida é assim, vamos crescer. Veja, agora é o simbolismo do vinho. Eu auxilio o primeiro momento, acalmo no segundo momento e animo no outro momento. Agora, apenas estancamos o problema, a ferida, e viramos as costas, a pessoa continua na penúria e continua sem saber o que fazer. Ato as feridas, quer dizer, atendo o primeiro momento, acalmo a pessoa e vou embora. Ela vai ficar calma, mas sem saber o que fazer. E aí vou nortear o caminho. Vamos fazer isso. Vamos fazer desse jeito, vamos trabalhar assim. Então veja, o atar, o azeite e o vinho. E depois o que mais ele fez? E colocando-o em sua cavalgadura, levou-o até uma estalagem. Olha, ele cedeu a sua própria cavalgadura. A cavalgadura é o instrumento que aquela pessoa tinha de trabalho. E outro detalhe, ele era um viajante. O viajante sabe o quanto dói ficar sozinho no caminho. O viajante conhece os problemas do caminho. Uma pessoa como ele era um viajante, estava em viagem, então ele era experiente. E o experiente não pisa, mesmo que esteja descendo por zonas inferiores, ele não se contamina, porque ele sabe onde pisa. Ele já sabe que nessa estrada tem um buraco, ele passa por ali. Ele já sabe que ali tem um perigo de assalto, ele passa por outro caminho. Ou seja, ele é experiente. A pessoa que se propõe a ajudar o outro tem que estar em condição de equilíbrio. Porque senão seremos cegos guiando cegos. Então é preciso que eu tenha o equilíbrio primeiro. Ninguém dá o que não tem.
mas o que não se dá, se perde. Isso quem falava era Razar Paulo, um filósofo da era moderna. O que não se dá, se perde, mas não se dá o que não se tem. Então veja, como é que eu vou levar alento se eu não tenho? Como é que eu vou levar conforto se eu não estou confortável? Como é que eu vou levar alegria se eu não estou alegre? Mas o viajante sabia de tudo isso, porque a pessoa que se dispõe a ajudar está em condições. E também sabe o quanto é interessante aquela ajuda. Porque se ele, como viajante, quantas vezes já não passou por problemas e valorizou a ajuda? Então ele cedeu a sua cavalgadura. Ele mostrou que dava mais de si mesmo. Ele sofreu caminhando para que o outro não sofresse. E aí lembramos a passagem de Jesus, quando ele vai narrar o fazer o bem às pessoas que nos odeiam, a oráculos que nos perseguem, ele fala assim: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja, o seu sol, a luz, se levante sobre maus e bons. Não é sobre bons e maus, não. Maus e bons. Quem precisa de luz? Quem está na sombra. Porque quem não está já tem, depois recebe. Mas quem não tem que ser clareado também. E logo em seguida ele fala: e a chuva desça sobre justos e injustos. E não sobre injusto e justo. Porque se a adversidade cai para aquele que já está caído, ele não levanta. Se ele já está no chão e ainda põe um peso, quem vai levantá-lo? Então vem a adversidade sobre aquele que é justo, porque o justo tem força. Meu pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Porque quantas vezes nós olhamos uma pessoa que sofre muito mais do que nós, e olhamos e falamos: nossa, como ele é alegre, e eu com essas coisinhas todas estou reclamando, pelo amor de Deus. Porque até para sofrer tem que saber. Nós já falamos sobre outra vez. Então olha como é que Jesus faz um trocadilho. Faz com que o sol é dele, seu sol, veja. Seu sol. Agora, a chuva não é sua chuva, é só chuva. Porque esse é problema nosso. Faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Ele faz o trocadilho. Porque é assim que acontece. Agora, esse homem fez isso, preferiu ele caminhar para não deixar o outro. E chegou numa estalagem. Por quê? Porque a nossa ajuda tem limite. A nossa ajuda vai até um ponto em que eu posso fazer. Dali para frente eu tenho que passar para quem sabe fazer mais. Dali para frente eu tenho que deixar em um lugar seguro. E lá na estrada não é um lugar seguro. Nós, quando auxiliamos muitas vezes, nós temos que direcionar a pessoa para o lugar certo. Muitas vezes para um hospital, muitas vezes para a própria casa espírita, outras vezes para órgãos assistenciais, outras vezes para albergues, asilos, outras vezes para a própria casa da qual ele saiu. Então nós temos que saber para onde vamos levá-lo. E quem presta ajuda é reconhecido e é respeitado. Por quê? Porque na sequência desse ato, ele chega na estalagem, diz para o estalajadeiro: cuida dele. E deixou o quê? 2 dinheiros. E chegando à estalagem, deu 2 dinheiros ao estalajadeiro e disse: cuida dele. E tudo que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Se não fosse um homem conhecido, esse estalajadeiro não ia gastar nada a mais. Para quê? Depois vai que o senhor não volta e não paga. Quem faz o bem é reconhecido e é respeitado. E ele deu 2 dinheiros, não deu 3. 2, a dualidade das nossas vidas. Nós temos 2 características, espiritual e material. Eu dou auxílio material, eu dou auxílio espiritual. Ele deu condições materiais para que o estalajadeiro continuasse a ajuda. E deu suporte espiritual para o estalajadeiro. E falou: olha, eu vou embora, mas pode gastar o que fizer, mais que depois eu te pago. Quer dizer, confia em mim. E ele foi confiado. E mostra também que quem ajuda não para agora para dizer: nossa, ajudei, agora vou descansar. Não, ele seguiu viagem. Socorreu, levou até a estalagem e foi embora. Porque, diz-nos o Espírito Vermelho, na vida, trabalha, serve e passa. Veja, não vamos ficar esperando a recompensa, vamos embora, porque outros estão caídos pelo caminho. Porque outros são assaltados pelo caminho e precisam do nosso auxílio. E aí ele vai. Só que o atendimento, a caridade, ela volta para saber como é que está a pessoa que foi ajudada. Porque adianta eu ajudar, deixar e vamos embora, e daqui 2 meses encontro a pessoa caída de novo?
Não, mas se eu voltar para saber como é que ela está, é vaidade. Não, é qualidade. Qualidade do serviço que eu fiz. Eu fui ali um servo que auxiliou. Então eu vou voltar para saber se está bem. Quantas vezes os centros espíritas que auxiliam, até mesmo nas reuniões mediúnicas, pessoas que estão com problemas obsessivos, procuram saber como é que a pessoa está depois. Procura saber se ela regularizou a sua vida. E procura orientá-la para que não repita, como disse Jesus, vá e não pegues mais, para que não te aconteça coisa pior. Quantas vezes nós enfrentamos para isso? Não, mas eu não posso ficar preocupando com se melhorou ou não. Então para que eu estou fazendo? Se eu não quero saber se melhorou ou não, para que eu estou fazendo? É só para fazer? Ou eu quero ver o bem feito? Quando Jesus atendeu o homem, o cego, que chegou para Jesus e falou: Senhor, se tu quiseres, eu verei. Eu quero ver. E ele viu. Disse o seguinte: não conta a ninguém. Vá até o templo e se mostre. Desculpe, o leproso. Não é o cego, aliás. E se mostre aos doutores. Quer dizer, qualquer pessoa que tinha um defeito, quer lepra, quer cegueira, ou seja, paralisia, era tido como uma pessoa que estava pagando os erros dos pais. Então, quando ele se curava, ele tinha que mostrar aos doutores do templo, para falar: olha, eu estou perdoado já, para ele poder gozar das vantagens do templo. Então Jesus diz: vai lá e se mostra, mas só para eles, e não fala nada para ninguém. Ou seja, ele teve que se mostrar para alguém, para poder cumprir aquele ritual. Ou seja, nós temos que essa pessoa não é sair mostrando para todo mundo, é eu saber como é que ela está de novo, para ver se está tudo bem, se deu certo. E aí sim eu teria uma alegria no justo, de ver a pessoa de pé e caminhando. E isso fez o samaritano: eu te restituirei tudo que gastares a mais quando eu voltar. Ou seja, eu vou voltar para olhar isso. E aí Jesus completa para o doutor da lei: qual dos três agiu com carinho, com benevolência ao próximo? Ele foi o terceiro. E aí Jesus desculpa, e ele respondeu: o que agiu com compaixão ou misericórdia. Tem as duas traduções, melhor seria de misericórdia. O que agiu com misericórdia. E Jesus disse: então vá e faz o mesmo. Mas há uma diferença entre a compaixão e a misericórdia, porque a compaixão sentiu quem ajudou, a misericórdia foi aquele que não sentiu, apenas entendeu que aquilo era um beneplácito, era uma vantagem, uma misericórdia. Porque quando nós vemos a ajuda que o outro dá, nós não valorizamos o que ele sentiu quando ajudou. Nós apenas entendemos: ele foi bondoso para com outra pessoa. Não. Ele foi condescendente muitas vezes. Ele foi até complacente, entendendo as pessoas, mas ele teve compaixão para fazer aquilo. E mesmo assim nós não vemos isso. Mas já está bom se virmos isso. Se virmos a misericórdia. Porque isso foi o que Jesus pediu. Faz o mesmo. Porque aquele doutor que sabia tudo não tinha sentimento, não tinha compaixão. E pedir dele a íntima compaixão era além das suas próprias capacidades. Então pediu a ele apenas a misericórdia. Vá e faz o mesmo. Agora não diz o Evangelho se ele foi e fez o mesmo. Mas ficou para nós irmos e fazermos o mesmo. Ficou para nós sabermos o que nós estamos fazendo. Sabemos a intensidade do sentimento que nós colocamos nas nossas ações. E também sabemos nós se as nossas ações são apenas fachada ou se são verdadeiras. Por quê? Lá na passagem do cego Bartimeu, para ele chegar a Jesus, diz o evangelista, ele deixou a túnica cair no chão, a capa cair no chão. Nós não nos aproximamos da esfera espiritual cobertos com uma capa. Nós nos aproximamos com o interior. Para aproximarmos de Jesus é com o coração aberto, porque ele nos vê no sentimento e não nos vê na aparência. É necessário que eu deixe cair a capa para me mostrar como eu sou. E aí nós vamos verificar a extensão das nossas ajudas e o sentimento que nós temos nas ações que praticamos. Porque é o sentimento que vai coroar as minhas ações. Para que nós encerremos, no capítulo 13 do Evangelho, tem lá uma história contada pelos Espíritos. Que certa vez 2 homens vieram a morrer. E foi combinado por Deus que durante as suas vidas, desses 2 homens, todos os bens que eles fizessem, todos os atos bons que eles praticassem, seriam colocados num saco
ali, para depois da morte ser contado o que fizeram. E assim foi, todas as boas ações foram sendo computadas e acumuladas dentro de um saco. Quando faleceram, morreram, e aí se aproximaram, entre aspas, de Deus, conforme a história, foi pegado os 2 sacos e colocado numa balança. Um se mostrava grande, cheio de moedas, metais preciosos. O outro estava ali, pequeno, tão fino, tão tênue que dava para ver do outro lado. Pouquíssimas moedas ali dentro. E cada um reconheceu o seu. Um disse, aquele lá é o meu, porque eu fui rico, dei muito aos pobres, dei muito de minha fortuna, e por isso está cheio. E o outro disse, eu na vida fui pobre, não tinha quase nada para dar, e apenas algumas vezes dei as coisas e ajudei as pessoas. Mas quando colocaram-se esses 2 sacos na balança, estranhamente o saco que era de menor tamanho e volume se mostrou mais pesado do que o outro. E a balança pendeu para aquele lado do menor. E aí disse o divino escultor, lá coloca assim, que ele disse para o rico, foste rico e deste sem se privar. Deste o que sobraste da tua fortuna, deste esmola, fica à minha esquerda. E ao pobre disse, deste o que não tinhas, fizeste caridade, fica à minha direita e goza do benefício dos justos. Entendamos bem, não é o volume das nossas ações que vai determinar a qualidade das nossas ações, é a qualidade das nossas ações que vai determinar o volume que fazemos. Diz-nos Emmanuel, o esforço do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade dos trabalhadores que o buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras. Então que busquemos a qualidade nas nossas ações, a qualidade nas nossas vidas, e que a quantidade seja decorrência da qualidade. Não nos fitemos só na quantidade, mas não nos limitemos apenas em não ter quantidade. Façamos com qualidade, porque o volume será uma decorrência. Ajudemos. Na dúvida entre fazer o bem ou deixar de fazer, faça. Porque isso vai ser bom para aquele que o ajuda. Não confundamos a esmola com a caridade. Tudo o que fizermos, façamos em honra daquele que nos fez, em honra de Deus. E como que nós fazemos em honra de Deus? Vendo Deus manifesto em cada um do próximo que nós convivemos. Em tudo pulsa o coração de Deus. Vejo Deus refletido na imagem do meu semelhante. Que assim faça, para que eu tenha a vida justificada, para que eu justifique o que estou na terra, para que eu possa ter tranquilidade de dizer, estou aqui fazendo o que melhor posso fazer, da melhor forma, e é o que eu faço. Tentamos pensar assim, isso é o que eu faço, e faço de coração. É a ideia que nos vem do sentimento de caridade, pela a mensagem não só do bom samaritano, mas por todas as mensagens que nos concitam a fazer o bem. Porque aqui estamos para isso. E se quisermos que o bem permaneça na terra, sejamos nós os seus semeadores. E quem sabe um dia nós vamos chegar aqui para falar da parábola do semeador. Nós agradecemos o convite, a paciência de vocês e rogamos a Deus que nos abençoe e possa nos cobrir com essa paz que emana do seu coração. Não a paz que o mundo nos dá, como disse Jesus, mas a paz que vem de Deus, que é a paz da consciência tranquila. Muita paz a todos nós e que Jesus nos abençoe sempre. Vamos fazer um sorteio comigo, a agenda cristã.
146. Então, nós estamos assim, parece que as mulheres são mais ativas, né, na música, né? Qualquer grupo que você for, você vai ver mais mulher do que homens, né?